Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão de clínica médica. Eu sou a Ingrid Frener. E eu sou o Frederico Amorim. E hoje a gente tá aqui com um convidado, não é, Fred? Exatamente, um convidado para ajudar a gente a falar um pouco sobre hematologia. Se apresenta pra gente. Tudo bom, Ingrid? Tudo bom, Fred? Boa noite. Meu nome é Gabriel Cunha, sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará, clínico e hoje no último ano na residência de hematologia e hemoterapia aqui da Unifesp. É um prazer estar aqui com vocês, já estive aí do outro lado ouvindo por muito tempo os podcasts. Prazer é nosso, é ótimo ter um hemato aqui com a gente nesse tema que é difícil, né, Fred? Não, demais. A gente precisa de um hemato para ajudar a gente aqui. E a gente trouxe uma pessoa que é do local do Brasil que tem a melhor culinária de longe, que é o Pará. Bom, eu vou ter que concordar. Eu falo com a minha namorada, que ela é do Nordeste, que eles dão uma corrida ali pelo segundo lugar, mas... ali é bom também, é verdade. É bom também, mas não tem como competir. Inclusive, recomendo a todos um turismo culinário. O único problema é que você volta com 5 quilos, então... Mas vale a pena. Não, fantástico. Pará é fantástico. Boa, e o nosso episódio de hoje é um TDC Lab de eletroforese de proteínas e outros exames de investigação de gamopatia monoclonal, né, Fred? Isso, a gente resolveu falar desses exames que acho que causam muita dúvida na prática. E a gente organizou o episódio da seguinte forma: a gente vai começar com um caso clínico. A partir do caso clínico, a gente vai primeiro fazer uma introdução de o que são paraproteinemias, seguindo depois para quais são os exames para investigar paraproteinemias, e aqui a gente vai falar principalmente de 3. A eletroforese de proteínas, a imunofixação e a dosagem de cadeia leve livre. Boa, então vamos lá? Bora! Então vamos para o nosso caso clínico. É um paciente, um homem de 54 anos. Ele vai até o ambulatório com uma queixa de dor lombar e alguns exames já mostrando uma anemia hipocrômica microcítica e uma lesão renal nova, ou seja, ele não tinha isso nos exames prévios. Além disso, ele vem com uma queixa de perda de peso, aproximadamente 10 quilos nos últimos 2 meses. Então, desse caso aqui, ele já traz alguns sintomas que nos fazem pensar numa doença chamada mieloma múltiplo. Então, porque eu tenho dor lombar, anemia e uma nova disfunção renal. Ingrid, acho que antes da gente falar de suspeita de mieloma, quem tá ouvindo aqui talvez tenha essas dúvidas, acho que a gente tem que pegar algumas coisas básicas dessas doenças que a gente vai comentar aqui, que o mieloma vai ser o grande modelo, né? Perfeito. Mas acho que a gente tem que começar com 3 pontos básicos, que é o que são plasmócitos, que é a célula que a gente vai falar mais nesse episódio, as imunoglobulinas e a estrutura delas vai ser importante pra gente pro episódio, e entender um pouco o que isso tem correlação com doenças em si. Perfeito. Então acho que começando aqui, e para isso que a gente trouxe nosso hematologista, claro, vamos explicar um pouquinho do papel do plasmócito e das imunoglobulinas em tudo isso. Bom, vamos lá. Dentro do nosso sistema imune, a gente tem as células que fazem o sistema imune humoral, que a gente chama, que é a resposta com anticorpos. Beleza. A nossa principal célula é um linfócito. Então eu tenho a produção, sai lá da medula, o meu linfócito maduro, ele vai para os linfonodos, que é onde ele vai ser especializado para produzir os anticorpos que protegem o nosso corpo. Perfeito. E lá nesse local ele pode ser dividido em 2. Tem as células B de memória, que são o nosso repertório imune, a memória que a gente tem das infecções que a gente já teve para produzir anticorpos mais rapidamente. E o outro lado, que são os plasmócitos, a célula principal do episódio de hoje, que é a célula que naquele momento agudo vai estar produzindo as imunoglobulinas, que são componentes do nosso sistema imune que servem para destruir certas bactérias ou fixar e facilitar a detecção pelo complemento. E aí, a gente tem nessa imunoglobulina uma estrutura que a Ingrid até estava comentando com a gente, ela parece um Y. Tá. Então, são 2 componentes de cadeias pesadas e 2 componentes de cadeias leves. Isso acaba sendo importante porque a gente vai utilizar isso para uma classificação mais à frente para o mieloma e ajuda a gente a entender melhor alguns mielomas que são mais agressivos que outros. Perfeito. Então, quando você está falando de cadeias pesadas, você está falando de quais? Bom, a gente tem 5 cadeias pesadas que são a gama, que é a IgG, a Mi, que é IgM, a Delta, que é IgD, a IgE, que é mais relacionada a processos alérgicos, e a IgA, que faz a nossa proteção de mucosa. Perfeito. E cadeias leves? Bom, as cadeias leves, elas vêm anexadas nas cadeias pesadas, é um componente único. Tá bom. Que nós temos 2, que é a cadeia kappa e a cadeia lambda. A nossa ideia é que cada plasmócito vai ter a sua,
mas nós vamos ter um repertório de diferentes combinações. Então, eu tenho IgA-kappa, IgG lambda e por aí vai, justamente para que o nosso corpo seja capaz de identificar e agir e produzir anticorpos contra diferentes estímulos, que é justamente esse componente policlonal que é comum do corpo do ser humano. E aí, na estrutura da imunoglobulina, eu vou esperar, então, uma cadeia pesada junto com uma cadeia leve. Isso, são pares. Então, sempre em pares, acaba então sendo 2 de cada, mas é isso mesmo. Perfeito. Então, a minha cadeia pesada é como se fosse todo o corpo do meu Y, né? E a cadeia leve é como se fossem só os 2 bracinhos assim de cima, junto com o meu corpo de cadeias pesadas. Perfeito, eu não poderia ter explicado melhor. E quem ainda ficou com dúvida, só procurar imunoglobulina no Google que vai achar essa fotinho exatamente como a Ingrid acabou de comentar. Certo, acho que deu pra entender da onde vem, né, os linfócitos, linfócito B, plasmócito, produção de imunoglobulinas, mas o que, por exemplo, o mieloma tem a ver com tudo isso? Perfeito. O plasmócito, que é o nosso ator principal de tudo isso, numa pessoa normal, a gente vai ter diversos plasmócitos diferentes, produzindo diversos tipos de imunoglobulinas, que é justamente esse contexto policlonal do nosso corpo. No mieloma, eu tenho algumas mutações genéticas que fazem com que eu tenha a produção de um clone. Eu vou ter um plasmócito que por algum motivo ganhou alguma vantagem evolutiva, ele deveria ser destruído e não foi destruído, ou ele tem uma mutação que aumenta a proliferação dele, e ele começa a produzir um tipo só de imunoglobulina. Então é um clone que produz um clone de imunoglobulina. E por causa disso, essa imunoglobulina em excesso começa a se acumular no nosso corpo e pode gerar algumas consequências clínicas, entre lesão nas lesões ósseas, pode gerar anemia porque começa a infiltrar a medula e tirar as células normais que produzem nossas plaquetas, a hemoglobina, os leucócitos, e pode chegar em valores tão altos que torna o sangue espesso. Faz uma coisa que a gente chama que é síndrome de hiperviscosidade, onde eu tenho dificuldade de fazer uma boa oxigenação do corpo, porque meu fluxo de sangue fica lentificado pelo excesso de imunoglobulinas ali naquele sangue. Então, é uma situação que parece que vem tudo da mesma célula, mas pode gerar diversos sintomas clínicos diferentes. Legal, então o plasmócito, ele pode ter algum erro, virar disfuncional, e com isso ele começa a produzir essas imunoglobulinas que não estão sendo estimuladas a partir de uma bactéria, um vírus, por exemplo, né? Ele vai só produzindo e esse acúmulo é que vai acontecer diversos acometimentos no corpo. Exatamente. Boa. E aqui, Gabriel, a gente comentou já da suspeita de mieloma do primeiro caso, mas tem outras doenças que estão nesse mesmo grupo de doenças, né? Isso. A gente tem muitas doenças que atrapalham o papel do linfócito vão formar um componente monoclonal. Dentre elas, as principais, tem vários linfomas, acho que o grupo de não-Hodgkin é mais comum, e a amiloidose. Perfeito. E, aproveitando que você comentou aqui, tem alguns termos que às vezes é bom a gente parar para falar deles, porque eles podem confundir quem está vendo isso pela primeira vez. O termo monoclonal e um outro termo que engloba essas doenças que você falou, que são as paraproteinemias, né? Perfeito. Acho que o primeiro termo monoclonal, a gente lembra de... A gente tem um clone. Acho que parece meio repetitivo, mas porque a gente tem o outro lado que seria o policlonal. Tá bom. Todas as células do nosso corpo têm um clone que a produz, mas a grande diferença é que a gente não tem um clone só. A gente tem vários clones diferentes que produzem células diferentes. Por isso é policlonal. Eu chamo de monoclonal quando essa variação cessa e eu tenho uma célula produzindo um produto, que no caso é a imunoglobulina. E isso vai para o conceito de paraproteinemias, que é basicamente eu ter uma produção alterada, anômala, de uma única imunoglobulina por um único clone, que acaba passando de todas as outras que a gente tem ali no meio. Perfeito, então vamos pro primeiro teste que a gente vai falar aqui, né, Ingrid? Que é a eletroforese de proteínas. Isso, Fred. O principal exame aqui pra gente fazer essa investigação das paraproteínas, né, é a eletroforese de proteínas. Que, na verdade, é um exame que vai separar as proteínas do sangue, né, de acordo com o seu tamanho, com a sua carga, e isso vai criar algumas regiões, né, que se a gente lembra lá do desenho, né, eu vou ter 5 regiões. A primeira região, que é a região da albumina. Perfeito. Que é a que vai ser a maior, né, vai ser 50% mais ou menos ali das proteínas, seguido de pequenos morrinhos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e aí como se fosse uma colina, assim, que é a gama, tá? Então você começa numa montanha. Exato, uma montanha, um pico bem agudo, assim. Tá bom. Albumina. Aí... passa por quatro morrinhos. E tá. Chega numa colina. Exatamente, tá? Essa aí é a descrição da eletroforese, e aí já, inclusive, é o padrão normal, né? Como elas vão estar distribuídas na sua quantidade normal. E a principal indicação da eletroforese de proteínas
é justamente para fazer essa investigação das paraproteínas que a gente estava comentando. Isso pode se apresentar de diversas formas. Então pode ser um paciente com uma anemia, um paciente com uma dor lombar, um paciente com uma neuropatia, né? Ou até mesmo uma lesão renal nova, uma DRC agudizado, tá? Tudo isso vai me dar o link para uma das possíveis manifestações daqueles acúmulos das imunoglobulinas ou partes de imunoglobulinas. Tá, Ingrid, isso que você descreveu agora, então, é o padrão normal, é o que a gente espera na maioria das pessoas. Mas nos pacientes com paraproteinemias, qual que é o padrão que eu espero? Fred, acho que aqui a gente pode... O que a gente está buscando, né, é esse aumento dessas paraproteínas, né? E elas podem se apresentar de 3 formas. Um pico monoclonal, pico biclonal ou uma hipogama-globulinemia. Vamos começar com o pico monoclonal. Perfeito. Ele vai ser, principalmente, a gente vai identificar esse pico na região gama, tá? Na região que vão ficar a maioria das imunoglobulinas. Então, naquele lugar que era o nosso morrinho... Nossa colina? Ah, desculpa, a nossa colina, no lugar que era a nossa colina, eu vou ter literalmente um pico mostrando pra mim que eu tenho um aumento de certas proteínas sendo produzidas ali. Esse é o pico monoclonal. Então, o aumento de quantidade de gama-globulinas vai se apresentar visualmente como um pico no final dessa estrutura que a gente está comentando. Perfeito. Geralmente ele vai estar no final, mas ele pode estar em outras partes, né, Gabriel? Isso. Depende muito de qual é a imunoglobulina que a gente está falando. O mais comum é ser a imunoglobulina IgG, que vai acontecer como você falou, Ingrid. Vai ter esse pico ali na fração gama, no nosso finalzinho, na nossa colina. Antes disso, se eu tenho, por exemplo, um acúmulo de IgA, eu posso ter esse pico. Da mesma forma, ele é igual, só que em outra localização. Porque a IgA, ela pode se apresentar em beta. Aí a gente vê esse pico que está ali no final um pouquinho antes, na parte beta. Perfeito. E como que é a apresentação do pico biclonal? Perfeito. O biclonal, ele é a mesma ideia do policlonal, só que multiplicado por 2. Beleza. A gente tem vários clones no nosso corpo, como a gente comentou aqui, produzem todo o nosso arcabouço diferente de imunoglobulinas. Da mesma forma que eu posso ter mutações que geram um clone que vai produzir uma imunoglobulina principal, eu posso ter isso em menor quantidade para outra imunoglobulina. Então, aproveitando esses 2 que a gente já comentou, quando é que seria um biclonal? Eu tenho um acúmulo de IgG e um acúmulo de IgA, por exemplo. Certo. Eu veria na minha curva 2 picos, a altura deles a depender da quantidade de proteína, um em beta e um em gama. Perfeito. E só lembrando, né, que a gente vai ver esse desenho na eletroforese, mas a descrição do monoclonal ele vai vir no laudo, né? Então não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, assim, em ser expert em visualizar isso, né? Mas é legal. Legal que você falou isso, né, Ingrid? Às vezes a gente fica meio preocupado de ter que saber fazer as contas e tal, mas vai vir laudado, né? Perfeito. Isso aqui é mais para explicar mais ou menos como funciona o exame, etc. Sim. E aí, indo pro terceiro padrão que você falou, que é o de hipogama, né? Como é que é? Isso, essa hipogama-globulinemia, ela vai ser uma redução da parte gama, que é a parte final da eletroforese, né? Então, a nossa colina vai virar meio que uma planície. Perfeito, perfeito. Porque a geografia aqui tá forte, forte. Exatamente. Por que isso vai acontecer, né? Geralmente eu vou ter algum clone fazendo a proliferação de alguma outra proteína e as imunoglobulinas, que vamos dizer assim, entre aspas, normais, vão estar reduzidas nesse contexto em que eu tenho outra sendo produzida. Gabriel, e aqui acho que a gente vai ter que comentar um outro conceito dentro das paraproteinemias que a gente não tinha comentado até agora, que é sobre as cadeias leves, que algumas doenças podem produzir só essa parte da imunoglobulina. É mais ou menos isso? Isso, perfeito, Fred. O mais comum, que é o que a gente vê, é eu produzir a imunoglobulina inteira. Então eu tenho a cadeia leve e a cadeia pesada. Perfeito. Que o mais comum é IgG com a capa. Mas pode acontecer essa situação onde eu só tenho uma produção de parte da imunoglobulina, que vai ser a cadeia leve, que vai ser ou capa ou lambda. E aproveitando, como a Ingrid acabou de comentar, nesse padrão da hipogama-globulinemia, é importante ressaltar: as cadeias leves não são bem vistas na eletroforese. Legal. Então, eu posso ter um pico monoclonal que eu não estou vendo ali no exame. E, na verdade, ele vai contribuir para essa hipogama-globulinemia, porque justamente eu estou produzindo muita cadeia leve, que é uma parte da imunoglobulina, então eu não estou conseguindo produzir ela completamente. Aí a nossa colina lá do final, ela não vai ter o pico, porque a eletroforese não vê bem a cadeia leve, e ela vai, na verdade, ficar uma planície, porque eu não estou conseguindo produzir as outras imunoglobulinas adequadamente. E aí a gente vai ver isso mais depois em um outro exame que a gente vai estar comentando, como eu avalio isso adequadamente. Show. E nesse contexto, quando eu tenho um aumento das cadeias leves livres, tem um outro exame,
que é justamente a pesquisa de cadeias leves livres no sangue, que vai nos ajudar a detectar esse tipo de problema. Então, Gabriel, aqui a gente tem um segundo exame, né, além da eletroforese de proteínas. E quando que eu peço esse exame? Ele faz parte da investigação inicial que a gente tem para todo paciente com uma suspeita de paraproteinemias. Tá. Que a gente lembra lá de como a Ingrid comentou, aquelas situações clínicas que aumentam a minha probabilidade de pensar nisso. Então ela vai vir no mesmo contexto de quando eu peço a eletroforese. Perfeito. Acho que isso é uma boa analogia para a maior grande parte dos casos. Acho que a gente só não faria isso se eu estou investigando uma anemia num paciente onde eu não tenho uma clínica muito clara de uma paraproteinemia, pensando em deixar isso numa segunda etapa. Entendi. Então se eu acho muito, eu vou pedir junto. Perfeito. Acho que se eu acho, não sei, é mais ou menos, eu faço uma triagem inicial com a eletroforese e depois qualquer coisa eu peço. Exatamente. E acho que tem uma questão de recurso aqui também, né? Que nem todo lugar tem a disponibilidade desse exame, né? Que também tem o nome em inglês, mas que muita gente conhece, né? Que é o Freelite. Então, nem sempre a gente tem essa disponibilidade. A eletroforese de proteína, só pra gente fazer uma comparação, ela tem um custo bem baixo no SUS, né? Em torno de R$4. Então, tem em todo lugar. Agora, o Freelite, ele já é um pouco mais caro, em torno de uns R$200, R$300. Então, não vai ser todo lugar que tem. Perfeito. E como que vem esse resultado pra gente? Então, o Freelite, como você falou, vê as cadeias leves e aí como é que aparece o resultado? O exame, ele traz 3 informações principais pra gente. Tá. A quantidade total de kappa, a quantidade total de lambda e a relação entre elas. Beleza, Gabriel. E o que vai estar alterado nesse exame, se eu tenho uma gamopatia? Bom, o que a gente vai encontrar? Uma das duas vai ter uma quantidade elevada e a relação vai vir alterada, justamente porque eu tenho um acúmulo de uma em relação à outra. Perfeito. Então, se eu tenho uma delas aumentadas, né, ou eu posso ter as duas aumentadas, a minha relação vai estar diferente. Mas tem alguma situação em que elas vão estar aumentadas, mas a minha relação vai estar normal? É ótima a sua pergunta, porque uma situação clínica que pode justamente alterar a quantidade total desse exame é a disfunção renal. Num paciente com algum grau de doença renal crônica, eu vou ter um acúmulo sérico de cadeias leves, porque eu tenho uma dificuldade de excreção renal. Certo. Mas a minha relação vai estar normal, a despeito de níveis altos de kappa e lambda. Então, o que chama mais a nossa atenção e o que é mais importante para eu avaliar nesse exame é se a minha relação está dentro do valor da normalidade ou não. Se eu tenho uma coisa fora disso, é isso que vai me chamar a atenção para uma possível paraproteinemia. E é importante ressaltar que a maior parte dos laudos já vem padronizado a divisão de kappa por lambda. Então, se eu tenho uma kappa aumentada, eu vou estar acima do valor de referência. Se eu tenho uma lambda aumentada, eu vou estar abaixo do valor de referência. Certo. O que a gente faz na prática e o que é mais importante, é pensar na cadeia acometida como a principal. Então, eu pego os valores absolutos, pego a cadeia acometida e divido pela cadeia não acometida. Tá. E eu vou sempre ter a relação baseado na cadeia acometida pela não acometida. Beleza, para ficar números, por exemplo, 3, 4 e não ficar tipo 0,005, né? Exatamente, Tá. que é mais fácil até de ficar no prontuário. Justo. Indo pro último aqui, Gabriel, a gente já comentou então de eletroforese e o que a gente espera de uma eletroforese em pacientes com paraproteinemias. A gente falou de um segundo exame, que é isso que a gente comentou agora, de dosagem de cadeias leves séricas, mas temos um terceiro exame, que é a imunofixação, né? Perfeito. É exatamente o terceiro do nosso componente da nossa investigação inicial, é a imunofixação sérica desse paraproteína. Tá bom. O que consiste nesse exame? Nada mais é do que uma eletroforese com um pouco mais de etapas. A ideia nossa é fazer a separação daquelas proteínas, ver onde é que era o pico monoclonal, e a gente acrescenta nesse exame alguns soros de anticorpo que vão se ligar no que eu tenho de imunoglobulinas ali, e depois eu lavo tudo aquilo. O que não foi ligado vai sair na lavagem, então não vai ser detectado no meu exame. E dessa forma eu consigo identificar qual é exatamente a imunoglobulina que está alterada. Isso pode ser um pouquinho confuso para quem está ouvindo. Então, eu uso um anticorpo anti-anticorpo para Exatamente. tentar detectar qual anticorpo está ali. Exatamente. Isso às vezes pode parecer meio confuso, né? Então, esse exame vai dizer para mim qual é a imunoglobulina que está afetada, é isso? Perfeito. A ideia nossa é, até fazendo um gancho de como a gente investiga esses pacientes, o que a gente precisa ter nessa avaliação uma vez que eu suspeito de uma paraproteinemia. É o combo desses 3 exames, onde eu tenho a eletroforese, que vai me dar a quantidade
da paraproteína e se eu tenho a presença dela ou não. A imunofixação logo em sequência para me dar o nome dela. E as cadeias leves livres para me mostrar se eu tenho uma produção anômala de cadeias leves livres que eu posso não estar identificando na eletroforese. Beleza. Perfeito. E o nome, por exemplo, seria IgA kappa, IgG lambda, né? Esses nomes completos que vai falar tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve, né? Que vai dar o nome da imunoglobulina total. Isso. E se eu só tenho de cadeias leves, vai ser só cadeia leve kappa ou cadeia leve lambda. Perfeito. Mas aqui, Gabriel, eu tenho uma dúvida que acho que outras pessoas podem ter também, que é quando eu não tenho a dosagem de cadeias leves, e isso talvez era mais importante antes, existe uma ideia de fazer eletroforese e imunofixação na urina, não é isso? Sim, até é bacana você estar comentando isso, porque é uma área que está em novidades, em mudanças nesse período na avaliação do mieloma. Tá. Antigamente, o que a gente tinha? Não tínhamos o Free Light, que é a dosagem de cadeias leves séricas, de ampla disponibilidade, os testes não eram muito bons. Então, como a gente avaliava esses pacientes? Era com a eletroforese e imunofixação sérica e urinária. Porque o que acontece? Lembra que a gente comentou que a gente pode não ter um pico monoclonal quando eu tenho uma situação em que a produção é de cadeias leves, porque a eletroforese não vê bem? E é justamente nesse ponto que o exame urinário nos ajuda. Que acho que alguém já deve ter ouvido esse nome, de proteinúria de Bence-Jones. Claro, claro. O que seria isso? É justamente a proteinúria de cadeias leves, que... Como eu não estou identificando na eletroforese, eu faço o meu exame de urina, idealmente no exame de urina de 24 horas, para poder identificar todo o montante que foi eliminado em um dia. Faço o mesmo processo, uma eletroforese e uma imunofixação, para quantificar e saber o nome da cadeia leve que está saindo ali. E era um exame que, esse combo, nos ajudava a identificar melhor qual a proteína de cada paciente, porque antes nós tínhamos casos de pacientes que eu não identificava nada no sangue, mas a urina vinha ajudar. Só que isso veio mudando. Com a facilidade de conseguir o Free Light Chain, a pesquisa de cadeias leves, ele veio que em papel de substituição do exame de urina. Por quê? Acho que, não sei quantos ouvintes já tiveram a oportunidade de ter que coletar uma urina de 24 horas. Não é agradável. Não é mesmo. Sim. Não é fácil, porque às vezes você tá de madrugada e tem que ir lá guardar a urina que você fez. Então, era um exame que você perdia sensibilidade por questões de coleta. E, além disso, eu precisava ter uma produção mínima que passasse a taxa de reabsorção do rim para eu poder identificar na urina. Senão eu poderia ter um falso negativo no meu exame de urinário e achar que está tudo bem. Então, a pesquisa de cadeias leves séricas, ela veio com uma forma mais fácil para o paciente e para o médico e mais sensível e acurada da gente poder identificar a presença dessa produção de cadeias leves. Cada vez mais, no mieloma no geral, a gente utiliza menos a avaliação urinária. Acho que o grande papel que ela ainda tem a gente tem uma suspeita de alguma outra doença, como uma amiloidose, num contexto de uma síndrome nefrótica, e mais pra frente, para eu confirmar que, uma vez tratado, eu realmente não tenho proteína saindo da minha urina. Então, acho que para facilitar um pouco mais pro ouvinte, o que a gente faz hoje em dia, se eu tiver acesso? Tá. Eu peço a eletroforese, a imunofixação e a pesquisa de cadeias leves livres. Não tenho, no meu serviço, no meu hospital, a pesquisa de cadeias leves livres séricas. Eu posso fazer a eletroforese e imunofixação, tanto séricas quanto urinárias, mas sabendo que eu posso estar perdendo um pouco em acurácia. Perfeito. Uma última dúvida aqui, Gabriel, é sobre um exame que às vezes é pedido nesse contexto, que são as dosagens de imunoglobulinas séricas. Diferente da eletroforese, né? Outro exame esse que é dosagem de imunoglobulinas séricas. Como que ele entra nesse contexto? As imunoglobulinas, a gente pede a avaliação delas isoladas em concomitância a os exames que a gente já está pedindo para a avaliação de paraproteínas. Tá. Por alguns motivos. O primeiro deles, ela sai mais rápido do que esses exames. No geral, o tempo médio para sair uma eletroforese, uma imunofixação, na maioria dos laboratórios públicos que é onde eu trabalho, são cerca de 1 a 2 semanas. As imunoglobulinas saem no dia seguinte. Então elas já são uma primeira pista que aumenta a nossa probabilidade. Se eu vejo uma IgG de 5.000, e as outras IgA e IgM baixas, muito provavelmente eu estou lidando, eu espero que venha no meu exame, uma paraproteína IgG pelo menos. Então, tenho essa vantagem inicial. O segundo ponto, elas servem como um acompanhamento de tratamento junto com outros exames do paciente. Porque o que a gente espera ver no mieloma? Você vai ver um pico na imunoglobulina acometida e uma queda nas outras, que é um fenômeno que a gente chama de imunoparesia. É até o motivo desses pacientes terem um risco maior de infecção, porque eu vou estar produzindo apenas aquele clone
e eu perco a capacidade de produzir outros, então eu perco aquela policlonalidade e o meu corpo ele fica mais incapaz de lidar com diversas respostas infecciosas diferentes. Então a ideia da imunoglobulina total nesse pedido é para contribuir com a minha hipótese, mas ela não é essencial para o diagnóstico. E no acompanhamento, eu aguardo que tenha uma melhora quando eu estou tratando, e ela pode me mostrar esse fenômeno de imunoparesia, de queda das imunoglobulinas não envolvidas, tanto no início e quanto na recaída. Essa imunoparesia é um fenômeno similar ao que a gente comentou da hipogamaglobulinemia? Isso, é a mesma lógica. A diferença é em que ela pode ocorrer na cadeias leves, eu não vou encontrar o pico, e eu tenho aquela planície que a gente comentou na eletroforese. Certo. Quando eu tenho uma cadeia pesada acometida, então tenho um IgG-kappa, que é o mais comum. Eu vou ver o pico na eletroforese e outras... a base dele vai ficar aquela planície, porque as outras imunoglobulinas estão baixas, não estão sendo produzidas adequadamente. Perfeito. Acho que só para deixar claro aqui, Gabriel, então, esse exame não vai me dar o diagnóstico de uma gamopatia monoclonal em nenhum momento, mas ele vai me sugerir a depender da alteração dele, mas a gente geralmente não usa nesse cenário. Isso, e ele vai ajudar a gente principalmente para o acompanhamento desse paciente. Não é nenhum critério obrigatório para o acompanhamento, mas faz parte da nossa avaliação desse paciente. Complementar. Perfeito. Boa. Ingrid, então acho que agora a gente pode, já que a gente comentou dos exames, tentar fechar o nosso caso inicial, né? Então, daquela paciente que estava com suspeita de mieloma, a gente já comentou que ia pedir esses 3 exames, né? Então foi o que o Gabriel comentou. A suspeita era grande para mieloma. Exato. Vamos pedir direto eletroforese, imunofixação e dosagem de cadeias leves livres. O que veio de resultado desse paciente? Na eletroforese desse paciente, veio um pico monoclonal, certo? Ali na região gama. Um pico monoclonal que se confirmou que era um IgG-kappa pela imunofixação. Perfeito. E a gente também pediu cadeias leves livres. E como era um IgG-kappa, veio uma proporção maior de kappa em relação à lambda. Então bateu com o que a gente estava falando, né? Então até agora bateu todos os exames. Mas e agora? Qual que é o próximo passo? Com esses 3 exames, eu consigo ter uma noção de que tem uma produção anômala de alguma proteína, que seria essa imunoglobulina IgG-kappa. E isso podem ser várias doenças, né? Como a gente comentou no início do episódio, né? Tem várias possibilidades de doenças que são da hematologia. Então, eu faria esse encaminhamento pro hemato com a suspeita de mieloma múltiplo, mas sabendo que existem outros exames que precisam ser pedidos. E isso já vai ajudar demais o nosso paciente, no caso. Uma vez esse paciente chegando pra gente, o que a gente teria de próxima etapa seria a gente poder confirmar o diagnóstico. Precisa da avaliação medular, com o mielograma ou a biópsia de medula. A gente faz uma avaliação com exames de imagem. Tem algumas outras coisas e próximas etapas para confirmar esse diagnóstico. Mas eu acho que até como o Fred tá preparando pra ir pra gente da hemato no TDC do futuro, vai ser um episódio pra gente ver mais à frente. Acho que critérios de diagnóstico de mieloma, acho que vai ficar para um próximo episódio, mas a gente só queria introduzir aqui só pra falar sobre esses exames. E aproveitando que você comentou dos 3 exames, tem alguns detalhezinhos que faltaram que a gente queria comentar agora no final, né? Isso, tem outros padrões que podem vir na eletroforese de proteínas, né, que não vão sugerir uma paraproteína, mas como são proteínas no sangue, elas vão se alterar de acordo com o que está acontecendo. Então, a gente separou 2 padrões principais. Um padrão de inflamação aguda e um padrão de inflamação crônica. Beleza. O padrão de inflamação aguda, o que eu vou ter? Eu vou ter uma redução, né, da albumina. Aí o grau depende do grau da inflamação. Perfeito. E vou ter um aumento daquela região de alfa-1 e alfa-2. Tá? Que é justamente uma região que vai conter as proteínas de reação de fase aguda, né? Então, vai estar aumentado justamente nessa região. O segundo padrão é um padrão de inflamação crônica, que eu também vou ter uma redução da albumina, né? Que ela é um marcador negativo, né? Inflamatório. E eu vou ter um aumento daquela região gama no final da eletroforese de uma forma que a gente vai descrever como policlonal, ou seja, aquela nossa colina, ela vai aumentar de tamanho de uma forma global. Porque justamente eu vou ter várias imunoglobulinas sendo produzidas nesse processo inflamatório, mas eu não vou ter nenhuma em especial causando um pico, por exemplo. Então, esse seria o padrão inflamatório crônico que poderia vir na eletroforese. Perfeito, Ingrid. Para essas situações, eu acho que tem que ficar bem claro que geralmente são pacientes que estão em investigação de alguma paraproteinemia, fazem a eletroforese e aí encontram por acaso esses padrões e, na verdade, a doença era outra que causava os sintomas. Eu estou comentando isso porque não é para pedir
a eletroforese nessas situações. Ele tem alguma doença que está causando uma inflamação aguda, eu vou pedir uma eletroforese para isso. Não, isso vai ser um achado que sem querer você pediu para um paciente que não era uma paraproteinemia e podem surgir esses padrões, né? E um segundo ponto que a gente queria ressaltar aqui é em relação à nomenclatura que se usa, né, os termos que estão ali na eletroforese de proteínas. Acho que o uso da palavra gama, ela tem vários contextos diferentes que podem confundir o ouvinte. Sim. Então eu vou tentar falar um por um pra gente ver se consegue falar de todos. Tá. Uma das cadeias pesadas chama gama. Perfeito. Que é a cadeia do IgG. Só que as imunoglobulinas como um todo, elas estão numa região da eletroforese de proteínas chamada região gama, que não tem nada a ver com essa cadeia pesada. Certo. É uma região da eletroforese, que foi chamada de gama porque alfa, beta, gama chegou no gama. Tá. Como essa região geralmente é a região onde a gente vê as alterações, essas doenças são chamadas de gamopatias. Sim. E essas imunoglobulinas às vezes são chamadas de gama-globulinas, porque estão na região gama da eletroforese. Certo. Então daí que vem tanto gama. E aqui também tem um outro nome péssimo, Sim. que é a proteína M. Sim, que a proteína M, ela está se referindo a uma proteína monoclonal. Mas assim, o nome M não significa que é IgM, por exemplo, né? Que é uma coisa que tá ali no meio, né? Então, esse nome realmente não ajuda muito e a gente vai ler, né? Encontra essa nomenclatura, mas saber que proteína M é uma proteína monoclonal. É porque, como na eletroforese de proteínas, eu não sei qual que é a imunoglobulina ainda, eu só sei que tem um pico. Sim. Esse pico, qual é o nome desse pico? Aí a pessoa decidiu falar que é uma proteína M, porque eu não sei se é uma proteína IgG, se não sei o que é, eu chamo de proteína M. E se você for ler uma eletroforese, pode ter esse termo usado, então é importante você saber que existe esse termo, mas ele não é muito bom pro resto, né? Ele só tá ali naquele contexto, né? Exato. Certo, e acho que deu pra gente ter uma visão ali da eletroforese, mas ainda a gente tá com duas dúvidas, né? Existem algumas condições que podem causar um pico monoclonal que não são doença? Curiosa a sua pergunta, porque ela está diretamente relacionada ao mieloma. Realmente existem situações onde a gente pode ter um falso positivo, e o principal exemplo delas é uma droga que faz parte do tratamento do mieloma. Então, para ajudar a gente, não basta eu ter a doença que tem, eu vou tratar com uma droga que pode prejudicar a minha avaliação, que é o daratumumab. Ele é um anticorpo monoclonal, coincidentemente IgG-kappa, e contra um antígeno de superfície do plasmócito. Então eu uso essa medicação dentro dos meus tratamentos para atacar diretamente o plasmócito e melhorar o quadro do paciente. E como a gente faz uma infusão em vários ciclos, eu posso ter níveis séricos ainda detectáveis que a eletroforese padrão não vai ter a capacidade de me dizer se ele é uma componente monoclonal da doença, caso a doença do paciente fosse IgG-kappa, ou se é relacionado ainda ao anticorpo monoclonal que eu infundi. Hoje em dia já existem testes onde eu uso um antissoro ante a medicação, que aí eu consigo anulá-la e não verifico ela no meu exame. Mas é uma das coisas que chama a atenção, que pode dar um falso positivo. Isso é loucura. E acho que coisa mais simples também, né? Por exemplo, um artefato ali na eletroforese, hemólise, algumas situações podem fazer um falso positivo de picos monoclonais. Isso, que aí a gente vai ver na nossa imunofixação, eu não vou encontrar nenhum componente monoclonal, porque eu não tenho. Ele só tinha aquele excesso de proteína na eletroforese. Existem outros anticorpos, acho que o pessoal da reumatologia é muito mais habituado, anti-TNF-alfa, enfim, que tem essa formulação de imunoglobulina, mas esses comumente não são esperados que a gente tenha essa alteração na eletroforese. O que pode acontecer muito raramente é você infundiu num dia e coletou uma eletroforese. Eu posso ter um pico pequeno que quando eu repito ele some. Mas a gente, no geral, não tem tanta essa preocupação. Beleza. Acho que o objetivo do episódio foi concluído, né? Falar de eletroforese de proteínas, né? A gente já falou de outros exames aí das investigações das paraproteínas. E a gente usou o exemplo do mieloma, né? Pra falar da eletroforese, mas existem outras doenças que a gente também faria uso desse exame, né? Por exemplo, a amiloidose, crioglobulinemia e uma doença que foi recentemente pro tópico do Guia TDC. Isso, a gente falou isso no Guia TDC, na edição 83, que a gente fala sobre gamopatia monoclonal de significado indeterminado. A gente comenta um pouco dos conceitos que a gente falou aqui e fala um pouco sobre essa condição. Quem quiser, dá uma olhada lá no guia.
Perfeito. Episódio pesado. Pesadíssimo, mas conseguimos, né? Conseguimos, vencemos. Eu acho que o mais parecido com esse foi quando a gente foi falar de Delta Delta. Nossa, aí sim. No meio do podcast. Acho que a gente superou agora. Falando de agora foi. Relação de cadeias leves, livres, acho que a gente passou o Delta Delta. Parabéns, Gabriel, você participou dessa loucura. Mas ficou top, gostei bastante. Vamos aos salves? Bora, e como é de costume, o convidado começa com salves. Eu queria primeiro agradecer ao convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Bom, meu primeiro salve é pra Valesca Dantas, a minha namorada, que já me cobrou. Claro, E claro. é o meu BIP da Helmato, a pessoa que mais me ajuda toda vez que a gente tem uma interseção grande na Hemato e na Helmato. Nossa, tem um bip da Helmato. É bom, né? Isso é bom. Esse é bom. O meu segundo salve é pro Caio Bastos, aqui do DDC, meu R igual e amigo, lenda Monstro. da nefrologia Não, monstro. lenda. Esse aí dispensa comentários. Não tem como. E um salve pra hematologia da Escola Paulista de Medicina, especialmente meus R iguais, Vitor Rocha, Vitor Matheus, Lucas Tejo, Letícia Milone, Amanda, Chucre e Marina Almeida. Um abração, pessoal, aprendo muito com vocês. Justíssimo. Top demais. E você, Ingrid, tem também? Eu tenho de novo vários salves, mas meu primeiro salve vai para a Panela 12, do Residente Clínica Médica do HC, Panela 12 de R2, especialmente para Paola Pozan e pro Vinícius Fiuza. E também vai um salve pro pessoal da Clínica Médica do IANSP, o Evaldo Araújo e a Maria Carol Dias. Eles comentaram bastante do episódio da Tráqueo, que ficou incrível. Top, eles gostaram top, muito. Esse foi muito bom. E quem não viu, já aproveita. Manda na sequência. Manda na sequência. Já tá com eletroforese, vai Já pra vai. Tráqueo e aí... Indo pro meu salve, então. Como tá todo mundo dando salve pra muita gente, Justo. eu vou fazer também. E eu vou dar um salve pros R2 atuais de infectologia da Escola Paulista de Medicina, que são o João, a Luna, a Bárbara e a Pamela. E o Bernard, que eu também já dei um salve aqui antes, então tô falando aqui de novo. Os R2 fantásticos. Só lenda aí, hein? Só tem lenda. Fechou, Fechado? pessoal? Boa. A gente tá A gente tá muito sincronizado. Tá muito sincronizado. Muito sincronizado. Muito obrigado, Gabriel. Obrigada, Ajudou muito Gabriel. esse Foi episódio. ótimo. Bom, queridos, o prazer foi meu. E acho que é isso, né? É isso. Falou. Falou. Tchau, tchau. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.